Bem, vamos dar início à sessão de julgamento do dia 11 de maio de 2020. Submeto ao colegiado a aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Cláudio Delorto. Voto pela aprovação, senhor presidente. Desembargador Guilherme. De acordo, senhor presidente. Desembargadora Kátia. De acordo, presidente. Desembargadora Cristiane Frota. De acordo com a ata, senhor presidente. Desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. De acordo. Desembargador Ricardo Alberto. Pela aprovação, presidente. Então, de forma unânime, declaro aprovado a ata da sessão anterior. Presidente, Cátia, não. Sim, desembargadora Cátia. Eu gostaria de trazer a debate dos colegas de Vossa Excelência a questão da resolução CNJ 318/2020, que no seu artigo 2º ela diz que, em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas, ou seja, o lockdown, por parte de autoridades estaduais competentes, ficaria automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meio eletrônico e físico pelo tempo em que perdurarem as restrições no âmbito da respectiva unidade federativa, Estados e Distrito Federal. Então, considerando aí as medidas dos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói relativamente ao lockdown, e me parece que também São Gonçalo, né? Então, eu gostaria de trazer ao debate aqui da Corte a questão de estaríamos incidindo ou não nesse artigo, que eventuais medidas poderíamos adotar, apenas para debate, para que possamos definir o posicionamento do TRE em relação a isso. Então, a questão que a senhora coloca e submete ao colegiado é a possível incidência da resolução CNJ 318 em relação ao funcionamento do tribunal e quanto à eventual necessidade de suspensão de prazo. Alguém quer fazer considerações sobre isso? Senhor presidente, Pois não. Me parece que o texto da resolução, além de prorrogar a vigência das resoluções anteriores do CNJ, nesse artigo 2º, ele faz referência à suspensão dos prazos dos processos eletrônicos e físicos apenas no caso de existir um ato do Estado, ou seja, da autoridade competente estadual, no sentido de determinar uma total restrição de circulação de pessoas. Me parece que no Estado do Rio de Janeiro nós ainda não tivemos ato nesse sentido por parte de autoridade do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, me parece que os prazos dos processos eletrônicos continuam tramitando normalmente. É essa a minha interpretação dessa resolução do CNJ, desse artigo especificamente, senhor presidente. Então, entendo que os prazos devam continuar tramitando, fluindo normalmente nos processos eletrônicos. Desembargador Guilherme. Concordo plenamente com o doutor corregedor. Acho que também não há qualquer prejuízo para os interessados, de um modo geral, que podem perfeitamente continuar peticionando por via eletrônica. Aqui no caso específico do município do Rio de Janeiro, houve o fechamento de apenas algumas ruas. E claro que se excepcionalmente algum advogado comprovar alguma situação destacada, aí sim ele pode, nos termos do CPC, pedir aí a devolução de prazo, mas concordo com o doutor corregedor no sentido que os prazos eletrônicos continuam correndo. Desembargadora Kátia. Está no mudo, desembargadora. Desembargadora Kátia. Desculpa, presidente. Pois não? Não, estou totalmente de acordo. Acho que o debate é importante, até para que o tribunal fixe o seu entendimento, né? Então, mas estou de acordo com os argumentos tanto do corregedor quanto do desembargador Guilherme. Desembargadora Cristiane. Senhor presidente, eu também concordo com as colocações do corregedor e acho que realmente, até que nós tenhamos uma manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, esse deve ser o nosso procedimento, de acordo aí com o colocado.
corregedor. Me perdoe, desembargador Cristiano. Então, você está de acordo, não é isso? Sim, sim, senhor presidente. Desembargador Paulo César. De acordo, pela fluência do prazo. Desembargador Ricardo Alberto. Presidente, eu estou de acordo, só destacando que a resolução 318 não menciona, mas se reporta expressamente as resoluções 313 e 314, e nessas consta expressamente que essas resoluções não se aplicam à justiça eleitoral. Então, me parece que a gente tem que seguir, como o desembargador Cristiano e o nosso corregedor, o vice-presidente bem lembrou, as resoluções do TSE. Né? Nesse ponto, não se trata de não querer acatar uma decisão do CNJ, uma resolução, mas a resolução expressamente exclui a justiça eleitoral. Então, seria, a princípio, eu acompanho esse posicionamento que foi colocado aqui, até um posicionamento posterior, não do CNJ, né, mas do próprio TSE, já que o CNJ, reiteradamente, em razão da especificidade da justiça eleitoral, alijando essa especialização dessas resoluções, presidente. Ok, então, a doutora Silvana, como representante do Ministério Público, quer fazer alguma consideração? Acho que está bem ponderada a matéria, também concordo. Também acho que precisamos aguardar uma posição do TSE, mas na ausência dessa posição oficial do TSE, a orientação do CNJ me parece mais acertada, e a falta de homogeneidade no trato da questão no Estado do Rio de Janeiro não autorizaria realmente a suspensão dos prazos. Então, o posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral é no sentido de que, diante das restrições parciais definidas apenas no âmbito de alguns municípios, não é caso de incidência da resolução CNJ 318, razão pela qual não há nenhum impacto dessas medidas municipais na fluência dos prazos, dos processos que tramitam no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. É esse posicionamento que fica anunciado. Em relação à nossa pauta, o primeiro processo da pauta, ele está sendo retirado de pauta por indicação da relatora, desembargadora Cristiane Frota, o processo de número 060-0212-37. Então, ele está sendo retirado de pauta e, oportunamente, se for o caso, será novamente incluído. Senhor presidente. Pois não, doutora desembargadora Cristiane. Pela ordem. Não, apenas justificando que houve um requerimento de retirada de pauta com a juntada de um subestabelecimento sem reservas e, por essa razão, então, eu deferi o pedido de retirada de pauta. Então, ok, desembargadora. O segundo processo da pauta de número 060-0497-64, da relatoria do desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. Não há advogado inscrito para sustentação. Eu indago a representante do Ministério Público se ela deseja fazer sustentação. Senhor presidente, estou me reportando ao parecer. Então, com a palavra, o relator desembargador Paulo César Vieira de Carvalho Filho. Senhor presidente, demais pares, pela ementa, voto disponibilizado com antecedência para todos. Diz a ementa: eleições 2018, requerimento de regularização de contas não prestadas. Candidato: recursos do Fundo Especial recebidos e não utilizados na campanha. Devolução ao Tesouro Nacional não efetuada. Indeferimento. Registro aqui que a unidade técnica verificou que houve o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 3.500, cuja utilização na campanha não restou demonstrada. Desse modo, referida quantia deve ser devolvida ao Tesouro Nacional e indico aqui os dispositivos das duas resoluções que incidem na hipótese. Segundo item da ementa, intimada para se manifestar a respeito da informação da unidade técnica, a requerente não comprovou a regular utilização dos recursos em sua campanha e tampouco efetuou o recolhimento do referido valor. Impõe-se, assim, o indeferimento do presente requerimento, haja vista que, havendo valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, a realização do recolhimento é, por óbvio, um dos requisitos para que o requerimento